Tá no ar mais um episódio do MinaCast, o primeiro de 2026. E hoje eu estou com a Carol Faleiros. Muito obrigada, Carol, por ter aceitado meu convite. É uma alegria te ter aqui. Prazer é todo meu. Começar 2026 abrindo, né, com esse convite, para mim é uma super honra. Obrigada. Carol, para quem não te conhece, quem é a Carol Faleiros hoje? Bom, Carol, nossa, eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou começar dizendo que Carol é uma mulher comum. Carol é filha, é mãe, é esposa, amiga, empreendedora e, sobretudo, uma mulher que sonha, que tem muitos desejos e que quer alcançar muitas coisas. Nós vamos falar desses desejos, então. Vamos. Você passou recentemente por uma mudança, né, de carreira. O que te deu o start de mudar? O que você entendeu que precisava dessa mudança? Bom, para falar da mudança, da transição, eu preciso falar quem eu era, né? Sim. Eu sou advogada de formação, atuei, assim, muito durante 21 anos na advocacia, especialmente na advocacia de família. Sou especialista em divórcio e alienação parental. E durante todo esse tempo, eu lidei com muitas jornadas, especialmente de mulheres. Sim. Apesar de eu nunca ter advogado com foco em gênero, Sim. mas eu sempre lidei com muitas jornadas das mulheres, os recomeços, as vulnerabilidades e, inclusive, as minhas próprias vulnerabilidades, os meus próprios recomeços, porque durante todo esse tempo eu passei por muitos processos. Sim. Como mãe, como mulher, como filha, né? Eu digo que a gente está em constante mudança e a gente está o tempo inteiro, todos os dias, é um ciclo que se fecha, é um ciclo novo que se abre, a cada pôr do sol, a cada nascer do sol, a gente está recomeçando e nascendo um novo ciclo. E a gente muda o tempo todo. E a minha jornada é muito sobre isso. Há 18 anos eu conheci a constelação familiar e mergulhei nesse universo para as minhas questões pessoais. Você conheceu constelando. Exatamente. Foi uma busca pessoal para as minhas questões. E há 16 anos eu me formei consteladora sistêmica. E eu levei esse conhecimento, toda essa formação para o meu escritório de advocacia. Interessante. E isso me fez buscar outras coisas, né? Além de advogada, consteladora, eu sou também mediadora, eu tenho formação em comunicação não violenta, advocacia colaborativa. E essa transformação, ela foi tomando muitos vieses. Porque daquela advocacia litigiosa, combativa, que a gente aprende lá na faculdade, que foi, inclusive, uma coisa que muitas vezes, né, quando as pessoas me perguntavam, Carol, por que o direito? A primeira resposta, né, que vem na cabeça é porque eu acredito na justiça. E aí eu comecei a ressignificar isso também, porque, na verdade, será que... Na atuação você percebeu que era um pouco... Será que é porque eu acredito na justiça ou é porque eu quero encontrar soluções? Entendi. Né? Porque quando você diz eu acredito na justiça, eu comecei a entender que essa frase ela tem muitas camadas e ela tem muitas nuances.
E esse entendimento ele veio com esse olhar sistêmico, esse olhar colaborativo, esse olhar mediador, enfim. E eu fui passando por essa transformação profissional. Chegou um tempo, há uns 8 anos atrás, de 8 a 7 anos, 7, 8 anos atrás, eu decidi que eu não queria mais uma advocacia litigiosa. Entendi. E eu atuaria exclusivamente numa advocacia consensual. Tem gente que acha que isso é impossível, principalmente quando a gente fala da advocacia de família, divórcio, alienação parental. Porque a maioria dos casais se separam brigados, né? E aí entrar num Sim, consenso. Mas o meu objetivo ali era justamente levar esse respeito, esse viés colaborativo e justamente transformar o fim dessas relações. Nunca, em momento algum, a minha atuação era com o objetivo de reconciliar o casal, fazer Sim. com que o casal não se separasse. Mas era fazer com que esse casal ele tivesse um fim sem sequelas, piores sequelas, vamos dizer assim. Sim, Porque sempre fica, né? muito. Principalmente quando se tem filhos, né? Exatamente. E esse é o ponto X. Os filhos. Hum. Era entender, era fazer com que os casais, eles entendessem que os filhos era realmente o ponto ali que era o que sustentaria essa negociação, né? E sustentaria, assim, eles precisavam olhar para essa criança, para essas crianças. Aham. E assim, eu fiz até uma... Foi possível. Foi possível, foi possível. E foi, eu diria para você que foi o tempo em que eu fui muito feliz nesse tempo. Paralelamente a isso, e aí já chegando aqui, caminhando para essa transição, aí veio esse tempo da pandemia, Sim. que foi um caos para todo mundo. E muitas mudanças de comportamento, muitas mudanças na vida de todo mundo, Muitos né? casais se separando na Muitos pandemia. casais se separando e muitas coisas, muitas vidas também sendo ressignificadas. Sim. E nesse momento eu recebi um convite da Cíntia, que você conhece, inclusive. Sim, nossa entrevistada. Exatamente. A Cíntia é uma grande amiga minha. E a Cíntia, ela me convidou para participar de um projeto. Sim. Que era um projeto de capacitação para mulheres empreendedoras, de forma totalmente voluntária. Esse projeto, ele estava acontecendo pós-pandemia, era uma forma da gente capacitar essas mulheres que muitas delas perderam seus empregos, deixaram seus empregos durante a pandemia para poder cuidar dos seus filhos, ou enfim, todo aquele contexto de pandemia que a gente sabe que muitas pessoas viveram, especialmente as mulheres, e de cara eu aceitei. A Cintia disse, pensa. Eu falei, não, tá, eu tô dentro. E foi um caminho sem volta. E aí você começou a trabalhar com empreendedorismo feminino. Exatamente. Eu já atuava paralelamente na advocacia e com a constelação. Sim. Já fazia um trabalho de desenvolvimento sistêmico profissional. Trabalhava com mentorias profissionais, né, com olhar sistêmico. Já fazia muitos atendimentos de constelação para pessoas que queriam ter esse olhar profissional, mas estava ali na minha advocacia, né? E chegou um momento que o empreendedorismo, ele me tomou. Ele me conquistou. E falar de negócio, desenvolver negócio,
me tomou. Foi Que avassalador. legal. Eu não consegui voltar mais. Dar um passo para trás. E a partir disso eu comecei a desenvolver projetos nesse sentido, Voltados para mulheres, para especificamente. mulheres, especialmente. E foi um caminho sem volta. Eu falo que foi literalmente um caminho sem volta. A constelação é um caminho sem volta. Trabalhar com mulheres, embora seja extremamente desafiador, é um caminho sem volta. E a partir de então, eu tomei a decisão de que eu deixaria a advocacia para seguir um outro caminho. O que foi mais desafiador nesse processo? Né? Trabalhar com mulheres é desafiador, mas o que foi mais desafiador para você nessa mudança? Olha, eu poderia te dizer muitas coisas. Eu poderia te dizer que o mais desafiador foi deixar a segurança de uma profissão que já vinha dando certo. Muitas pessoas sempre me perguntaram: ah, advocacia é difícil, né? Nossa, já deu. E eu posso te dizer, eu amo a advocacia. E sempre indico, eu faço parte, inclusive, de comissões na OAB, adoro colaborar com a OAB e sempre falo para os novos advogados, jovens advogados, se dediquem, porque a advocacia é uma profissão incrível. É lindo ser advogado e é muito promissor. Mas eu entendi que o meu ciclo tinha se encerrado. É um fechamento de ciclo mesmo, o tempo tinha dado. E sobre o que foi mais desafiador, respondendo a sua pergunta, agora eu vou trazer aqui o viés, eu vou te trazer uma resposta que eu demorei muito tempo para entender e que eu só consegui ter essa resposta, inclusive, para mim mesma, porque eu tive que fazer um mergulho profundo, inclusive de forma sistêmica. Foi muito difícil esse processo, porque eu tive que abrir mão de um diploma. E, na verdade, não era eu que estava abrindo mão de um diploma. Porque, para mim, estava tranquilo. Dentro de mim, isso estava resolvido. Estava resolvido. Mas o que é que as pessoas iam dizer sobre isso? E não é simplesmente as pessoas. O que é que a minha família ia dizer sobre isso? E não é simplesmente a família. O que é que o meu pai e a minha mãe iam dizer sobre isso? A gente busca muita validação. Verdade. O tempo todo. E lidar com isso é muito complexo. E eu te digo com certeza que esse foi o ponto mais desafiador. Eu sendo consteladora há muito tempo, tendo total consciência de muitas coisas, muitos processos, ensinando para as mulheres que a gente não precisa da validação. Escorrego na casca de banana. E, enfim, eu posso te dizer com certeza que foi isso. Carol, você acha que muitas mulheres deixam de viver os seus sonhos, aquilo que realmente, né, pulsa dentro delas, por causa dessa validação? Totalmente. Totalmente. Eu te falo, eu não acho, eu tenho certeza. Sim. E essa validação, ela vem... a raiz dessa validação, tem gente que acha que é a validação da sociedade, tem gente que acha que é a validação do meio em que ela vive. E eu te falo, a validação principal... É de quem tá perto. Não é de quem tá perto, é de onde eu vim. De onde eu vim. Meu pai e minha mãe. Sim. Mesmo que isso seja inconsciente.
O que atua em nós é o nível mais profundo do inconsciente. E se é inconsciente, eu não tenho consciência disso. Entendi. Então, o medo ali de decepcionar É, o pai e a mãe. porque nós queremos ser amados. Do momento em que nós... Nossa, eu fiquei emocionada. Do momento em que nós somos concebidos, o nosso único desejo... Nós temos alguns desejos. Ser amados e pertencer. Ser amados por quem? Pelos pais. Pelos pais. Quem nos deu a vida. Mas não é um amor de troca. É o amor ágape, é aquele amor Incondicional. É aquele amor. É o amor que você sente pelo seu filho, é o amor que eu sinto pela minha filha. Não é aquele amor... Ele não precisa amar de volta, não precisa ter troca. Não precisa. Só que nós, na condição de filhos, que desejamos ser amados e desejamos pertencer, achamos que, para pertencer, temos que devolver essa vida. Entendi. Porque a vida... Isso nos prende. Isso nos prende. Isso nos prende no sistema. Sim. O que é o sistema? E aí, quando a gente fala de pai e mãe, a gente não tá falando só do pai e mãe. Eu não tô falando só do Jair e da Luzia, São seus que pais. são meus pais. Eu tô falando do que tá na essência deles, que são os pais deles, meus avós. E tô falando também do que tá na essência dos meus avós, Toda que uma são os meus bisavós. Ancestralidade. Exatamente. E aí, quando a gente fala da constelação e a gente fala da ancestralidade, a gente tá falando disso. A gente tá falando do que tá dentro de mim. Sim. Isso reflete na minha vida, isso reflete no meu negócio, isso reflete em tudo. O que você diria, Carol, para uma mulher que tá hoje, né, enxergando essa necessidade de mudança, mas ainda não conseguiu dar o primeiro passo? Não tenha medo. Né? Não tenha medo. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo de dar certo. Uma das coisas que eu mais ouvi, Taira, e que ouço ainda das minhas clientes, das minhas mentoradas, quando eu pergunto para elas, né, o porquê que elas deixam de fazer X ou Y, dar algum passo, é elas dizerem que tem medo. Medo de não dar certo. Medo de dar errado. E aí eu trago para elas alguns conceitos, algumas reflexões, alguns contextos dentro ali da perspectiva delas, justamente para mostrar que, na verdade, o medo delas não é de não dar certo. Ao contrário disso, elas têm medo de dar muito certo. Como assim? Como assim? Imagina só se der muito certo. O que eu vou fazer com esse sucesso todo? Não é o que eu vou fazer. Okay. De quem eu vou ter que me afastar. Olha. Toda decisão vem com uma renúncia. Se eu decido dar certo, eu tenho que renunciar a quê? Ao que deu errado? Não ao que deu errado, porque não deu nada errado. Se eu existo, se eu tô aqui, deu muito Já deu certo. tudo certo. Só que nem sempre o que chegou até aqui é o que eu escolho viver daqui pra frente. Tem alguma coisa a ver de isso irracionalmente, né? De eu não conseguir me enxergar maior que os meus pais, por exemplo? Totalmente. Entendi. Eu não posso ter mais sucesso que eles, como se fosse um desrespeito. Na verdade, você nunca vai ser maior que seus pais. Sim. Mas essa é uma questão de ordem no sistema. Mas a questão é, eu não posso ter mais. Eu não me permito ser mais. Eu não me permito ter mais do que eles tiveram. E aí,
Mais uma vez, quando a gente fala dos pais, a gente tá falando dos avós, a gente tá falando do sistema todo. Imagina só se você foi criada num contexto muito simples e você tem uma chance de evoluir profissionalmente e sair ali daquela mesa. A gente fala muito de sentar nas melhores mesas. Qual é a mesa que você quer se sentar? Com quem você quer se sentar? E muitas vezes, quando a gente fala na vida, no âmbito profissional, as mesas às quais eu quero me sentar, elas não condizem com a realidade que eu fui criada, que eu nasci, que eu cresci. E veja bem, isso não tem absolutamente nada a ver com questões puramente materiais. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e é totalmente farofeiro, né? Vamos usar termos aqui. Gente que tem uma mentalidade de escassez terrível. Não combina muito, né? Essa questão de ter muito dinheiro. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e não é próspera, né? Porque Exatamente. Isso também... E tá numa dinâmica de escassez. E assim, ter o dinheiro é o seguinte: o que é ter o dinheiro? Eu conheço pessoas que faturar, às vezes é até ter um salário de 30 mil, 20, 30, 40 mil. Aí você pensa, nossa, essa pessoa senta em boas mesas, ela tem uma boa vida. E a pessoa ela tem uma mentalidade de pobreza. E pobreza que eu falo não é simplicidade. É aquela mentalidade da pessoa que repete o tempo inteiro. A gente que é pobre, a gente não pode isso. Isso é mentalidade de escassez. E por que disso? Porque essa pessoa ela carrega dentro dela uma crença, uma dinâmica, um script que não é dela. Porque ela já poderia viver outra coisa, ela já poderia viver um outro contexto. Mas ela ainda tá carregando, é como se ela estivesse falando uma frase que não é dela. Estiver só reproduzindo. Só reproduzindo. É como se você... eu vou falando a gente vai, e a pessoa vai lembrando. Peraí, nossa, aquela frase. Agora mesmo você me fez uma pergunta. Tem hora que você não... Parece que você tá falando as mesmas frases da sua mãe? E eu te falei, não. Não, porque eu sou constelada. Eu sou constelada. Mas várias vezes. E sabe uma coisa que é muito interessante? Tem muita gente que diz assim... Nossa, não, Deus me livre, eu não sou igual. E cada vez mais que você quer ser mais diferente, mais você se parece. Mais você repete. Que medo disso. É por isso que eu falei, não, eu sou constelada. E sou constelada, eu tô livre? Não, eu acabei de contar que eu vira e mexe, eu tenho aqui os meus escorregos. Por quê? Porque eu sou uma mulher comum. Eu não sou perfeita. Sabe, eu tenho as minhas sombras. Eu tenho os meus momentos difíceis. Eu também tenho que passar pelos meus processos terapêuticos, meus processos de olhar para mim, olhar para as minhas questões. Eu também corro vários perigos de não querer renunciar. Mas eu já tô num nível de consciência que eu consigo falar, peraí, deixa eu beber uma água, pensar um pouquinho, que tem alguma coisa Evoluir errada essa aqui. consciência é uma prática constante. A gente nunca vai chegar diária. Carol, você fala do jeito feminino de empreender, né? Uma nova dinâmica no empreendedorismo feminino. O que significa isso na prática? Posso falar? Pode. Posso falar tudo aqui? Sim. Então, o jeito feminino de empreender, ele nasceu de um processo. Sim. De um desses meus processos. Como eu te falei,
Eu recebi o convite da Cintia de participar de um projeto voluntário, mergulhei, inclusive nós duas fizemos parte desse projeto durante 2 anos. E lá no começo, você me disse quem é a Carol. Você me perguntou quem é a Carol. Sim. A Carol, sobretudo, é uma pessoa muito leal às próprias convicções. As próprias convicções, eu não tô dizendo que eu sou teimosa, eu já fui muito teimosa. Hoje em dia, não sou mais. Eu sou uma pessoa que eu tô aberta a mudanças. Mas eu sou muito leal àquilo que eu acredito. E se tem uma coisa que não encaixa na minha vida, são incongruências. Como assim? Explica pra mim. E o jeito feminino de empreender, ele nasce muito disso, né? Eu estive em projetos, em vários projetos de empreendedorismo feminino. Uhum. O tal do empreendedorismo feminino. E algumas coisas começaram a me incomodar. Estive em vários projetos que alguns eu saí, outros eu muito sutilmente fui retirada, porque as pessoas não estão prontas para ouvir o que eu tenho para falar. E elas não estão prontas para ouvir o que eu tenho para falar porque eu falo o que eu penso. E eu acho que quando a gente está numa mesa em que essa mesa ela é aberta para um debate, para uma troca real, genuína, que é para criar um ecossistema, eu acredito que o debate ele tem que ser livre. Todo mundo ali tem que ter voz e Sim. não é sobre quem tá certo, quem tá errado, não é sobre uma opinião prevalecer sobre a outra, mas é sobre as pessoas poderem ter voz. Sim, eu acredito muito nisso. E fala-se muito, dentro desse contexto de empreendedorismo feminino, de empoderamento, dar voz às mulheres. E eu, particularmente, não vejo isso. Não acontece. Não acontece. Eu acho, cá entre nós, que existe uma incongruência muito grande no que se fala, no que se prega e no que se pratica. Entendi. Não tô falando que isso é em todos os lugares, em todos os grupos, mas em muitos, na grande maioria, é assim. Não tô falando que é em Uberlândia, eu tô falando que é num contexto geral, tá? Existem muitos grupos, né, de empreendedorismo, de network. Eu até já participei de alguns também, mas a gente vê que realmente não existe um retorno, assim, é mais não é uma troca real. Exatamente. E eu já fiz parte de muitos grupos, inclusive fora de Uberlândia, e a dinâmica é sempre a mesma, sabe? Sim. O movimento é sempre o mesmo. Tem sempre alguém que é uma estrela e tem os seus discípulos. Nada contra a estrela. Sim. Ser uma mentora é diferente de ser uma estrela, na minha opinião. Mas o que eu percebo é que fala-se muito, entrega-se muito pouco. E aí eu fui criando alguns rancinhos. Você já deve ter percebido, né? Empreendedorismo feminino, pra mim, virou uma militância. Virou uma bandeira que, pra mim, é rasa. É rasa. E eventos, encontros de empreendedorismo feminino, pra mim, virou um lugar onde as pessoas, as mulheres, elas vão
sem saber por que elas vão, na grande maioria das vezes, praticamente com a mesma roupa, para tirar foto, para marcar no Instagram para dizerem que foram. Entendi. Eu já participei de um grupo e aí tem grandes eventos mesmo que acontecem. E o principal objetivo, assim, que eu me entendia de ir era mesmo conhecer mulheres que para que a gente pudesse dar as mãos juntas e alavancar os nossos negócios, né? Só que realmente é um show ali que às vezes acontece, você fica só na plateia e não existe essa troca, igual você falou. E até já desanimei, já larguei de mão, assim, acho que não é Não por aí. desanime. Não desanima porque eu não Desse desanimei. especificamente. Não desanima porque eu não desanimei, eu tô aqui. Aham. E aí, o jeito feminino de empreender, ele nasceu de um processo que eu realmente, assim, eu dei 10 passos para trás para poder dar 15 para frente. Sim. Eu cheguei num momento em que eu saí de todos os grupos, eu saí de todos os projetos, inclusive o meu projeto, a minha comunidade. Eu percebi que até eu tava me perdendo, não no que eu falava, mas eu tava me perdendo no que eu tava entregando ali dentro do meu grupo. Tipo, o grupo, eu não tava feliz com a entrega, eu não tava feliz com o que tava sendo construído ali, e eu tava perdendo o controle disso. E eu falei, eu não quero que seja mais um, eu não quero que seja mais um grupo. E eu entrei num estado de conexão comigo mesma, extremamente profundo, tipo, de me desligar do mundo. Se você olhar no meu Instagram, eu estive lá, mas eu estive num ritmo bem menos acelerado. Eu parei de frequentar eventos, eu parei de estar nos lugares, eu estava, assim, muito no off com algumas pessoas. E eu voltei a escrever. Tipo, eu sempre gostei de escrever. E comecei como se fosse um diário, escrever as minhas angústias, os meus anseios a respeito desse processo que eu estava vivenciando ali sobre o empreendedorismo feminino, colocando ali os meus desabafos, vamos chamar assim. Sim. E de repente, eu usei uma frase que eu falei, não me representa o empreendedorismo feminino. Para mim virou só uma bandeira, uma narrativa rasa, vazia. Eu quero mesmo eu quero desenvolver nessas mulheres o jeito feminino de empreender. Aí nasceu. Foi assim, uma frase que eu escrevi, foi intuitivo. E aí, a partir disso, eu comecei a querer entender o que era o jeito feminino de empreender. Dentro de mim, pra mim. E o jeito feminino de empreender, ele vem disso, dessa construção, dessa conexão consigo mesma. É muito mais do que olhar só pro negócio. Vem do que eu já desenvolvia, né? O posicionamento com o desenvolvimento de negócio, com um olhar sistêmico, olhando para a conexão, para a autenticidade, mas fazendo isso de uma forma agora muito que é muito mais da maneira como eu acredito. É olhar mesmo para o equilíbrio do feminino e masculino, trazendo o viés sistêmico mesmo, assim, trazendo princípios da constelação para o desenvolver desse negócio e olhar de uma forma muito profunda para esse negócio, não só de forma estratégica. Eu percebi que eu estava também indo no efeito manada e me transformando numa máquina de estratégia, sendo que eu vendia para as pessoas que o meu trabalho não era só estratégico. E eu tava me perdendo. E
uma coisa que eu falo muito, né? Eu não quero mulheres que me sigam. Eu quero mulheres que Nossa, agora pronto. andam comigo, Sim. que caminhem do meu lado, segurem na minha mão e a gente possa caminhar juntas. Então, assim, só para eu entender, a principal diferença do empreendedorismo tradicional para o novo jeito, né, de empreender feminino é essa consciência de se conhecer primeiro, né, de conhecer todo o sistema familiar que você trabalha, antes de dar o primeiro passo? Na verdade, Taira, eu nem diria isso, não tem uma regra, mas eu acho que é a mulher entender, ela se olhar mais, entendeu? Ela entender que ela não precisa seguir um padrão. Ela entender que o negócio dela é sobre ela, primeiro. Ela olhar para a essência dela. E quem é ela? Eu sou diferente de você. A gente poderia colocar aqui, se a gente fosse olhar um nicho, se a gente fosse criar uma persona, talvez eu e você, a gente quase se encaixaria numa persona muito parecida. Nós somos mulheres casadas com um único filho. Sim. Só que nós somos muito diferentes. Nós queremos coisas muito diferentes. Meu marido empreende, o seu marido empreende. Mas se a gente olhar para nossa vida e para o nosso desejo pessoal, a gente quer coisas muito diferentes. E coisas que eu comecei a perceber é que as pessoas elas vão desviando muito os caminhos desse propósito do empreendedorismo feminino e elas olham esse tal desse empreendedorismo feminino, ele começou a olhar para mulheres com uma bandeira de vulnerabilidade, consciência social, que, peraí, e eu? E eu? Um dia eu fiz essa pergunta num grupo. Por que só a mulher economicamente desfavorecida, a mulher vulnerável e vulnerabilidade para elas é a mulher em condição de vulnerabilidade social, econômica, a mulher que já esteve numa condição de violência. Por que só essa mulher ela precisa ser vista? E eu? Só porque eu tenho um bom casamento, só porque eu sou mãe e a minha filha tá tranquila. Eu não sou uma mulher empreendedora, eu sou uma mulher empreendedora, eu passo por todos os perrengues. Também precisa ser olhada. Eu também preciso ser olhada. E a hora que eu falei isso, quase me tiraram pedra. E aí, isso é uma coisa que pra mim é incongruente com o que se fala. E aí, o que acontece? Essas mulheres, elas estão... essas mesmas mulheres que atiram pedra, Sim. são as mulheres que estão se produzindo, estão indo pro salão fazer escova, maquiagem pra ir pra um evento tirar foto, num backdrop, num evento de empreendedorismo feminino. É tipo... O que isso muda na vida dela na prática? Puta que pariu. Entendeu? Pi. É isso. Pra mim é muito incongruente. É uma narrativa que a mulher quer ser um mártir num contexto de... eu quero fazer diferença na sociedade. E assim... Tá, eu quero fazer diferença. Mas vamos fazer... É óbvio que eu quero olhar pra essas mulheres. Sim. Mas se eu não estiver olhando pra mim, pro meu negócio, se eu não tiver meios sustentáveis aqui de conduzir o meu negócio, para que a partir disso eu possa me dedicar de forma voluntária para cá, isso aqui não é possível. Não é possível e não faz sentido. Porque o meu negócio tem que estar a serviço da minha vida, da minha família e dessa família também. Só que primeiro eu preciso olhar para mim. As pessoas estão muito acostumadas a colocar o outro em primeiro lugar. E aí, quando eu comecei a trazer esses questionamentos, e algumas mulheres começaram a falar, realmente, por que a boleira, a manicure, a doceira, a mulher que faz artesanato, ela é mais vista do que eu, que vendo acessório e emprego 7 mulheres. Já é vista como um sucesso que não precisa... não sou vulnerável. Eu também é um rolê eu chegar até aqui.
E eu emprego 7 mulheres que não quiseram empreender, mas que optaram por estar trabalhando na minha empresa. E eu gero renda e eu, entre aspas, sustento essas 7 famílias. Eu gero renda para essas 7 famílias. Sim. Ou seja, é um lugar de muita responsabilidade social. Mas as pessoas não querem olhar para isso, porque esse aqui, ó, no contexto de conceitos sociais, não encaixa dentro da bandeira que elas querem levantar. Eu sei que você é assistente social, Sim. eu sei que você trabalha dentro, né, desse contexto, mas é como eu te falei, eu sou advogada de família. Eu vi muitas mulheres tendo que recomeçar. Essa minha jornada com o empreendedorismo, essa minha jornada de olhar para essas mulheres com respeito, do jeito feminino de empreender, ela vem dessa perspectiva também. De mulheres que... Eu acredito que essas mulheres, elas devem olhar para elas primeiro para entender qual que é o momento delas. Você quer ver um exemplo? Uma vez eu fui fazer parte de um grupo de mães empreendedoras. Me tiraram do grupo. Por quê? Não sei. Porque eram especificamente, às vezes, mães solteiras que estavam... Não? Não. Mas elas não me viam na mesma sincronicidade delas. Mas o grupo dizia mães empreendedoras. Lá não falava mães de crianças até 10 anos. Sim. Mas a minha filha tem 20. Na época, minha filha tinha 20. E aí, obviamente, que o seu filho tem quantos anos? 11. 11. É totalmente diferente ter uma filha de 20, hoje, 22 anos, com um filho de 11 anos. Mas não quer dizer que você não tenha passado por todo o processo de Exatamente. crescimento dela. Inclusive, eu sei todo o processo. Sim. Eu poderia, inclusive, ajudá-las nisso. Certeza. Mas as mulheres, aí é onde entra a parte de... É muito desafiador trabalhar com mulheres. As mulheres, elas veem outras mulheres como... Uma ameaça. Ameaça. Era uma das perguntas que eu ia fazer, porque existe essa disputa de mulheres. Eu acho que a gente tem melhorado muito, a gente tem buscado se apoiar, mas ainda existe muito em todas as áreas, na área do empreendedorismo, né? Na área amorosa, então, você sai no bar, tem sempre uma mulher te olhando de cara feia, se você tá bonita, bem arrumada, então existe ainda... Se você tá acompanhada. Isso. Existe muito ainda essa disputa feminina. Por que você acha, Carol, que isso acontece? Eu acho que tá faltando autoestima. Eu acho que falta conexão. Eu acho que a autoestima, ela vem dessa conexão consigo mesma. Eu acho que essas mulheres, elas precisam olhar para dentro. Elas precisam olhar para elas. E eu poderia discorrer aqui como fazer essa conexão. Eu poderia trazer o viés sistêmico para isso. Porque quando a gente não se conecta com nós mesmas, significa que faltou conexão. Adivinha com quem? Com os nossos pais. Com a mamãe. Com a mamãe. Entendeu? E a gente pode dizer, eu super me dou bem com a minha mãe, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre se dar bem. É sobre conexão. Qual que é a diferença de se dar bem e ter uma conexão? Se dar bem, tem gente que às vezes chega para constelar e fala, eu tenho um problema X. Quero constelar a questão X. E quando a gente abre o campo ali, a questão X está ligada à relação que a pessoa tem com a mãe. A pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. Ter uma ótima relação é não brigar, por exemplo. Mas isso não significa que em algum momento tem alguma situação que não tenha tido uma situação que te gerou ali um trauma, uma exigência ou alguma questão.
uma falta. E falta não é faltar a presença física, é alguma situação. Vou te dar um exemplo aqui hipotético. Sim. Aliás, não vou te dar um exemplo hipotético, eu vou te dar um exemplo real, da vida real. A minha filha, ela tem questões de ansiedade, ela é muito ansiosa. Foi aquela criança que, tipo assim, no dia de começar a aula na escola, o primeiro dia de aula na escola, no começo do ano, nossa, 2 dias antes ela ficava agoniada, ai, que roupa. Ela arrumava a roupa, o uniforme, não é nem a roupa especial, mas o uniforme, 2 dias antes. E naquela noite que antecedia o primeiro dia de aula, nossa, ela quase não dormia, era uma super ansiedade, assim. Ela é bailarina e todo dia de apresentação dela, ela, nossa, super ansiosa. Ela tem um ritual que ajuda ela a regular essa ansiedade, tipo dormir em casa, eu fazer o café da manhã, o almoço, coisas assim que ela fala, eu preciso de você e do meu pai. Que ela mesma desenvolveu na cabecinha dela que daria certo. E que a gente sempre fez e que ela fala, é isso que me regula. Sim. E hoje ela, né, ela namora, dorme na casa do namorado, né? Mas sempre quando ela tem apresentação, ela tem que dormir em casa, enfim. E a minha filha, ela nasceu prematura, de 8 meses, numa situação em que o líquido da minha placenta secou quase 100% e ela precisou ir pro Foi oxigênio. Um parto ali de urgência. Ansiedade. A gente tem uma ótima relação. A gente se dá super bem. Todo mundo, mas... De onde que vem essa... Tem hora que ela fala assim, nossa, tem uma ansiedade, parece que vai me faltar o ar. Olha essa frase. A primeira coisa que aconteceu na vida dela quando ela nasceu. Foi faltar oxigênio. Não faltou. Mas ela foi colocada numa câmara de oxigênio pra garantir ali. Olha, tanto que é incrível, assim, porque a gente não tem nem memória racional disso. Exatamente, mas tá no ainda inconsciente. tá no inconsciente. O corpo. Nosso corpo responde. Então, assim, quando a gente fala, né, dessas questões de autoestima, a Cíntia brinca muito comigo, fala assim, Carol, você tem uma autoestima... Ser sua amiga é muito bom, porque você não tem problema. E eu falo, gente, não tenho mesmo. Eu gosto de mim. Eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. Eu sou uma mulher de 45 anos. Eu não tenho problema em falar a minha idade. Você sempre gostou de Sempre. você? Sempre gostei. Não foi algo que aconteceu após a constelação? Não. Eu sempre gostei. Sou leonina, né, gata? Eu sempre gostei. Eu gosto do que eu vejo. E sabe aquelas coisas assim, ó? Eu tenho algumas amigas que me encontram e às vezes elas passam anos sem me ver e elas olham, me encontram, veem às vezes uma foto da Sofia e falam assim... nossa, Carol, a Sofia... Esses dias foi o aniversário dela. Aí ela falou assim... algumas amigas... Nossa, 22 anos já? Meu Deus, como eu tô velha! E ela tem a mesma idade que eu. Sim. Eu falo assim... Uai, só você que tá velha, porque eu não tô, não. E às vezes a gente se encontra pessoalmente... Nossa, amiga, a gente tá velha, né? Eu falo assim... Eu não tô, não. Só se você tiver, porque eu não. Aí um dia desse, uma outra amiga minha, que é minha comadre até, falou assim pra mim, falou assim, gente, eu acho assim, um absurdo, aí ela falando, nossa, eu acho um absurdo como que você fala na cara dura pra pessoa que ela tá velha. Eu falei, não, mas eu não falei que ela tá velha. Porque você não está. Ela que falou que eu tô velha, que a gente tá velha, e eu só falei pra ela, não, se você acha que você tá velha, isso aí é um problema seu. Eu não tô velha, não. E aí, a gente numa mesa de amigas e tal, depois, num happy hour, elas lá discutindo. Ai, nossa,
comentando, né? Ai, como eu queria meus 20 anos. Ai, eu queria voltar no tempo. Eu falo assim, gente, Deus me livre. Eu tô justamente do jeito que eu tô, onde eu tô, do jeito que eu queria estar, porque eu passei todas as fases e o tanto que é bom ter 45 anos do jeito que eu tô. E aí, uma amiga virou e falou assim: Ah, não, mas você não serve de base, não. Mas ela falou, tipo, isso assim, até com raiva. Aham. Mas você não serve de base, não, porque a sua autoestima é muito elevada. Você via no tom de voz dela que. Ai. E é o que eu falo. O grande problema é que as pessoas não tem têm autoestima elevada. Falta autoestima, falta autoconfiança. E aí, uma pessoa que sabe quem é. E quando eu falo de autoestima, Taira, eu não tô falando só de olhar no espelho e se achar bonita, não. Eu tô falando da pessoa que sabe quem é, sabe o que é, sabe o lugar que ocupa. E isso não tem a ver com arrogância, isso não tem a ver com vaidade, isso tem a ver com você saber o poder que você tem. E poder não de hierarquia, o poder de eu posso. Eu posso. E aí, outra coisa que eu abomino, outra palavra que eu abomino é o tal do empoderamento. Eu não quero que ninguém me empodere, porque eu já sou apoderada de tudo que eu sou. Eu não preciso que você venha e me empodere, porque eu já tenho isso dentro de mim. Eu não preciso que você faça isso. Eu entendo o que você está falando, mas algumas pessoas eu acho que ainda tá no lugar, igual você falou, de sempre esperar a aprovação do outro, né? Sim. E às vezes essa questão do empoderamento feminino é de estar impulsionando outras mulheres, assim, a ter essa consciência que elas podem e tudo mais, né? Concordo. Tanto que parte do meu trabalho é impulsionar essas mulheres. Sim. Mas eu prefiro usar o termo impulsionar essas mulheres do que empoderar, porque o poder elas já têm. Sim. Eu prefiro impulsionar o poder que elas têm. Mas isso é uma questão de visão e, assim, é a maneira como eu vejo e nada contra quem vê de outra forma. A gente não precisa concordar. Isso também é outra coisa que a constelação, inclusive, me ensinou. Ninguém precisa concordar o tempo todo com tudo. Sim. Sabe? A gente pode ter pensamentos diferentes. Isso, inclusive, é uma das coisas que me fez recuar em algumas mesas. Porque eu percebi que eu não podia me sentar nessas mesas e ter um pensamento diferente delas. Então, eu falei, se eu não posso ter um pensamento diferente, se elas não me permitem ter esse pensamento, eu vou recuar. Entendi. Então, ok. A gente pode discordar e mesmo assim se respeitar e manter um diálogo tranquilo. Totalmente. Eu não sou amiga das pessoas e não trabalho só com as pessoas com quem eu concordo com tudo. Carol, uma coisa que eu quero... É uma pergunta que eu quero te fazer. Porque, assim, você tem toda essa postura, né? De apoderada, né? Você fala de acreditar em você, de gostar de você. E muitas mulheres não conseguem ainda ter essa visão de si mesma. Inclusive, eu falei pra Cintia esses dias, eu odeio me assistir depois que eu gravo os podcasts. Então, assim, eu fico enrolando pra fazer os cortes, porque... eu não quero me ver, porque eu não quero ver meus erros, né? E tudo mais. Eu tenho essa dificuldade. Como que a gente pode... Que dica que você pode dar para as mulheres, para elas romperem isso? E uma dica para mim também. Vamos romper essa... Eu sei que é acreditar em si e tudo mais, mas o que é algo prático que a gente pode fazer para romper esse medo dessa... Sabe? Do julgamento? Olha, primeira coisa... Se olhe mais no espelho. Se olhe mais no espelho e comece a prestar atenção no que você gosta em você. Eu tenho muitas coisas que eu não gosto. Eu não sou perfeita. Eu sou quase. Eu sou quase perfeita.
Mas se eu fosse perfeita, não ia dar muito certo. As pessoas iam me odiar muito mais. Ia ser insuportável. Eu ia ser muito insuportável, eu sou só um pouquinho. Mas tem coisas que eu não gosto em mim. Mas aí você precisa entender o que dá pra conviver, entendeu? E o que isso significa pra você? Eu falei pra você agora mesmo que às vezes eu me olho no espelho e às vezes eu até me assusto com o tanto que eu tô parecida com a minha mãe. Uma coisa que... Isso não te incomoda? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu gosto muito de parecer com a minha mãe. Cada vez mais. Isso significa que eu vim dela. E não só a aparência. Tem muitas coisas. Cada vez que eu olho no espelho e eu vejo que eu me pareço com ela, eu me lembro de tudo que eu carrego dela. Sim. E é muito bom. Mas eu diria, se olhe mais. Olhar no espelho mesmo. Sim. Olhar no espelho e entender o que você gosta em você. Eu tenho certeza que você vai conseguir achar mais coisas que você gosta do que coisas que você não gosta. Se você olhar mesmo, começa a notar o que eu gosto, o que eu não gosto. Por que você não gosta? E tem muitas coisas, por exemplo, que eu não gosto em mim que podem ser mudadas. Exatamente. Por exemplo, o meu peso. Vai depender de um esforço. Depende de você. Sim. E o que você gosta? O que você gosta, muitas vezes ele pode sobrepor, inclusive ao que você não tá gostando. Porque às vezes o que você não gosta, como você mencionou agora, Sim. o peso, você consegue ainda dar uma disfarçada nisso. Eu passei muito tempo acima do meu peso de um jeito que me deixava insatisfeita. Sim. Mas Você não deixou de gostar de você. não, de jeito nenhum. Não deixei de gostar de mim, não deixei de dizer para as pessoas que eu me amava. E não era uma fachada. Só que eu buscava alternativas. Eu usava roupas que me valorizassem daquele jeito que eu tava. Enfim, eu buscava ressaltar pontos que eu gostava mais. Meu cabelo, meu rosto, maquiagem. Aí tem uma coisa, por exemplo, já que a gente tá falando aqui, né, de pontos, vulnerabilidades, eu, pela idade, e eu, mais uma vez, eu não tenho problema nenhum com a questão da idade. Eu tô começando a ter manchas no rosto, melasma. Nossa, Carol, procedimentos estéticos. Olha, nunca, é muito tempo. Mas agora não. Mas agora não. Nem pra tirar as manchas. Agora não. De repente, um skincarezinho ali, tô começando a fazer ali em casa mesmo. Talvez, pode ser que atenue um pouco, vou tentar. Mas não sou do procedimento estético, porque eu gosto de ser quem eu sou, de inclusive, ter a idade que eu tenho. Porque tem uma história. Sabe? As suas marquinhas, as suas rugas contam a sua história. Contam a minha história. Eu não tenho 20 anos, 30 anos. Às vezes tem gente que fala assim, olha pra mim, pra Sofia, fala, nossa, Sofia, como vocês se parecem. E já teve amigos dela... Parece muito mesmo. Já teve amigos dela que falaram assim, Sofia, sua mãe parece sua irmã. Parece sua irmã mais velha. E... Só que assim, eu tive a Sofia nova. Então, assim, eu acho que eu tô muito bem pra idade que eu tenho. Mas
a Sofia não é minha irmã, a Sofia é minha filha. E a depender do procedimento estético que eu faça, vai parecer que eu tenho a idade dela. Eu não quero isso. E não quero isso não para não me parecer mais nova como ela, mas porque eu não sou uma mulher de 20 e poucos anos. Eu sou uma mulher de 45. Eu já vivi muita coisa. Eu tenho muita história para contar. Você se considera melhor hoje do que... Muito. E não melhor no sentido de... As pessoas de 20 anos, elas não são boas. Não, melhor mas... que você aos 20. Sabe? Que a gente tá em evolução. Inclusive aquela história de... as minhas amigas, né? Falando. Uma delas até soltou assim... Nossa, eu queria ter 25 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei, você tá louca? Nossa, como... Ia ser chato, ninguém Não, queria que ser sua amiga. chata! Eu falei, imagina tudo que eu fiz com 20. Imagina! Eu, a louca do rolê, com 20 anos. Você só é essa pessoa hoje porque você viveu o que tinha pra ser vivido. Eu pude viver tudo. Aí eu me casei, eu tive filho, mas imagina se eu fosse... Eu falei, é por isso que vocês estão hoje querendo voltar nos 20, porque vocês não viveram, entendeu? Agora, e assim, eu só pude viver porque talvez com 20 eu tinha a mentalidade de 20. A pessoa sem noção, inconsequente. Nem tão sem noção, nem tão inconsequente. Espero Mas que meu pai viveu não veja aqui. isso. Mas que viveu o que um jovem vive. Sim. Entendeu? Mas, enfim. Mas é sobre isso, é ter história pra contar. E eu falo, gente, mulheres se olhem, se amem. E a gente sempre vai naquela máxima do cuidado, né? Do autocuidado. Se você não cuidar de você primeiro, como é que você cuida do outro? Se você não se amar primeiro, como é que alguém vai poder te amar? Verdade. Se você não se olhar primeiro, como é que quem tá ao seu redor vai conseguir te ver? Eu parto desse princípio. Carol, você falando de apoderamento, né? Você ainda consegue se ver como uma mulher sensível? Que precisa de ter mulheres próximas a você? Porque a gente tem uma visão, assim, né? É um senso comum de que a mulher forte, que tá, né, tem um sucesso profissional, ela não precisa dessa rede de apoio. Ela não precisa de ter pessoas caminhando junto, porque acho que a sensibilidade fica um pouco escondida. Você consegue sentir a sua sensibilidade, a sua... essa questão feminina mesmo, né? Da gente... Totalmente. Eu preciso. Eu trabalho com mulheres. Eu escolhi continuar nesse rolê de trabalhar com mulheres porque primeiro que eu gosto, porque eu entendi que eu podia cuidar desse lado feminino. E uma coisa muito importante é que eu falei pra você do jeito feminino de empreender, que um dos pontos do jeito feminino de empreender é o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Sim. Todo mundo tem o feminino e o masculino dentro de si. Algumas pessoas têm um masculino muito forte. Isso gera um desequilíbrio. Quem tem o feminino muito forte tá totalmente desequilibrada e quem tem o masculino muito forte tá também desequilibrada. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que ter um masculino muito forte não necessariamente desequilibra as coisas. A gente precisa entender algumas camadas e algumas nuances disso. Como que isso se aplica. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um masculino muito forte. Isso está na minha essência. Isso está na minha força. O masculino muito forte. O que isso significa na prática? Na prática, significa que eu sou uma pessoa de muita ação, muita execução. Eu vou e faço. Que não espero o outro pra fazer. Não espero. E assim, eu não tenho medo. Eu me jogo. Entendi. Tipo, sabe aquela coisa que a gente fala muito sobre os homens? Os homens são práticos. Sim. Eu
prática. Aham. Mas isso não significa que eu não tenha Porque o às meu vezes a lado... mulher coloca sempre a emoção antes das Exatamente, ações. E aí não é a mulher, é o É o feminino, lado feminino. Uhum. né? E aí a gente precisa entender o seguinte: eu tenho também o feminino, a criatividade, o cuidado, o acolhimento. Eu tenho muito feminino aflorado. Eu sou a pessoa que eu coloco as pessoas no colo. Eu sou a pessoa que as amigas procuram, porque eu sou cuidadosa. Uhum. Eu sou um poço de amor. Não parece, mas eu sou. Pergunta pra Cíntia. Parece. Pergunta pra Cíntia. Eu sou muito amorosa. Eu sou muito emotiva, eu me emociono facilmente. E uma coisa muito importante. Força não é... Quando a gente fala de força, a gente não tá falando de ser contrário ao feminino. Muito pelo contrário. Mulheres... eu tô confundindo o termo, mas enfim. Mas assim, o feminino, ele é muito potente, Sim. ele é muito forte. Ele precisa. A gente tem força tanto no masculino quanto no feminino. E a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Então, eu tenho uma energia masculina muito forte. Essa coisa da ação, da execução, do vai, faz, acontece. Essa energia de, né? Quase um trator. Só que lá dentro da minha casa, eu sou o feminino. Mas no meu negócio, eu sou o masculino. Onde que eu preciso ser o masculino e onde que eu preciso ser o feminino? Estão nos lugares certos. Exatamente. Que é no trabalho e em casa. Então, na minha casa, eu sou o feminino. Essa cuidadora, essa mais Isso. sensível. E aí as pessoas, às vezes, elas confundem muito essa coisa do feminino em casa, no relacionamento, com deixar o marido fazer tudo, pagar tudo, bancar tudo, e não é sobre isso. Às vezes, já teve momentos da vida, né, que a gente que eu ajudei muito, que eu fiz muito, enfim, né? A gente tem momentos ali. Casamento é construção, é comunhão. Verdade. Não é sobre quem faz, quem paga a conta. É sobre a gente construir alguma coisa juntos. E cada um ali no seu papel. Entendi. Ser provedor, na minha percepção, e é como eu entendo, Sim. interpreto de forma sistêmica, ser provedor não é bancar. Ser provedor é você ocupar esse lugar do masculino aqui no casamento. De proteção. E o feminino é o cuidado, é a administração, é o colo. Mas isso não significa, por exemplo, que eu sou uma mulher que também frutifico o meu trabalho, né? Trabalho muito, tenho faturamento e sou, assim, uma potência no meu trabalho. Com o meu masculino, assim, ó, super ativado. Não significa que eu não vá ativar isso aqui também na medida certa. Entendi. Carol, a gente, enquanto mulher, a gente desenvolve vários papéis, né, na sociedade, de cuidadora, igual você falou, de mãe, de esposa, de empreendedora. E acaba que é uma sobrecarga ali, né? E a mulher empreendedora, a gente acha que não, mas ela trabalha muito, porque ela trabalha 24 horas por dia, mais do que uma pessoa que está ali, trabalha, né, numa empresa, que trabalha 8 horas ali e vai para casa. Como empreender sem adoecer? Você acha que é possível? Acho. Inclusive, fazendo um gancho aí nisso que você trouxe, várias pessoas que
Teve uma época nesse projeto que eu e a Cíntia, a gente participou juntas, né, de forma voluntária. A gente fazia uma seleção para participar dessa capacitação e uma das perguntas era: por que você decidiu empreender e por que você empreende? 95% das mulheres respondia: eu comecei a empreender porque eu queria passar mais tempo com meus filhos, eu queria trabalhar menos. Legal. Aí eu falava, então, faz o seguinte, procura um emprego de CLT e vai trabalhar 8 horas, vai bater ponto, porque daí sim você vai trabalhar menos e vai passar mais tempo com seu filho. É verdade. E aí elas me olhavam, tipo assim, chocada. Por que você tá me falando isso? Você deveria me incentivar a empreender. E eu falava, eu super te incentivo a empreender, mas eu não vou te contar uma historinha de contos de fada da Disney. Porque não é assim. Porque não é assim. Se você resolveu empreender para passar mais tempo, para trabalhar menos, você tá no lugar errado, porque adulto faz o que tem que ser feito. E aí é o seguinte, até o seu negócio chegar no ponto de você ter colaboradores, ter pessoas para fazer alguns trabalhos para você, tipo aquele trabalho burro que tá fazendo você perder tempo, e trabalho burro não é porque o trabalho é ruim, mas é trabalho burro para aquela pessoa, que não é a expertise dela, tipo editar vídeo. Se eu for editar um vídeo, é um trabalho burro, porque eu vou demorar 3 horas para editar um vídeo. Se eu colocar na mão de um editor de vídeo, ele vai editar em 15 minutos. Verdade. É um trabalho burro que eu tô fazendo. Eu perdendo tempo ali numa coisa que Exatamente. você não tem... Mas eu não posso pagar. Você já fez essa conta? É isso que eu chamo de trabalho burro. Entendo. Mas é sempre aquela história de eu não posso pagar, eu não posso investir, eu não isso, eu não aquilo. A pessoa nem fez conta ainda. E aí a gente entra lá naquela questão da escassez. E aí a sua pergunta, né? Dá pra empreender com saúde mental, né? Sem adoecer? Sim. Dá. Dá se você souber onde você tá e onde você quer chegar. Se você tiver clareza e direcionamento. E uma coisa que eu falo muito é que clareza e direcionamento estão muito ligados com o desenvolvimento de mentalidade. Muito mais do que estratégia, o nosso negócio precisa de mentalidade empreendedora. A gente precisa desenvolver um mindset empreendedor. O que isso significa? Como fazer isso? O sucesso de um negócio, sucesso mesmo, assim, fazer um negócio dar certo, fazer acontecer, ser sustentável, sólido. Eu diria para você, em proporções, que ele depende 80% de mentalidade e 20% de estratégia. É impossível existir um negócio sem estratégia. Sim. Mas é 20%. Os outros 80% é mentalidade. Porque nenhuma estratégia, por melhor que seja, se sustenta sem mentalidade. Você pode contratar o melhor marketing, a melhor gestão financeira, a melhor gestão administrativa. Você pode ter o melhor corpo de colaboradores, a melhor equipe para o seu negócio. Se você não tiver uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento de um negócio, você vai literalmente foder o seu negócio. Entendi. Você pode ter a melhor estratégia, você pode investir em tráfego, você pode contratar o Pedro Sobral para fazer o tráfego, você pode contratar as melhores pessoas aí do mercado para fazer o seu negócio alavancar. Se você não tiver, se você não desenvolver essa mentalidade empreendedora, essa visão de negócio,
você vai foder o seu negócio. Como desenvolver essa mentalidade empreendedora? Olha, eu vou te falar, aí é desenvolvimento pessoal. Não tem como desenvolver negócio sem se desenvolver. É o que a gente está falando desde o começo, Sim. desde que a gente começou. Como desenvolver essa mentalidade? Olhando para dentro, sabendo onde você está e onde você quer chegar. Entendendo como você quer estar, a vida que você deseja ter. Descobrindo o propósito também, né? Daquilo que você quer fazer. Exatamente. Só que eu ainda acho que é o seguinte, o propósito é algo que tá aqui dentro da gente, mas que o propósito ele pode mudar. Sim. O meu mudou várias vezes. Mas a gente tem que se colocar em movimento. Esse mindset empreendedor é a gente estar em movimento. Porque essa questão do propósito, Taira, as pessoas elas começaram nessa busca incansável de propósito. Ai, meu propósito, ai, meu propósito. E elas estão correndo atrás do rabo, procurando o propósito e não estão achando. Sabe por quê? Porque elas não sabem onde elas estão e onde elas querem chegar. Se elas souberem onde elas querem chegar, e onde elas querem chegar significa realmente ativar essa realidade que elas querem criar. Sabe, tipo o quadro dos sonhos? Sim. Parece que é uma coisa meio... Ai, nossa, o segredo é só a pontinha do iceberg. Porque não adianta nada eu mentalizar e ficar sentada aqui na cadeira esperando cair do céu, porque não cai. Eu tenho que fazer a minha parte. Esse é o meu sonho, mas o que eu vou fazer para conseguir Exatamente. Mas eu tenho que dar o comando para isso acontecer. E como que isso acontece? Primeiro você tem que acreditar. Sim. Acreditar que você vai alcançar aquilo ali. Alcançar a viagem para a Europa não é sobre a viagem para a Europa. Só que o que você tem que fazer para a viagem para a Europa acontecer? Quanto que você tem que vender? Só que ó o mindset empreendedor. Entendi. Quanto que você tem que vender? Porque seu negócio fatura um tanto para você ter um rendimento que é seu, porque não é 100% do faturamento que é seu. Verdade. Então, a gente tem que pensar como empreendedor para as coisas acontecerem na nossa vida. Só que o que move isso aqui no nosso negócio é a vida que a gente quer ter. E aí, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sei lá. Vai saber. Eu acredito que fui eu que nasci primeiro, porque um negócio não existe antes de eu existir. O meu negócio, ele reflete quem eu sou. O meu negócio, ele reflete a minha essência. O meu negócio reflete os meus desejos. Nem toda mentoria de posicionamento vai falar com mulheres do jeito que eu falo. Nem toda mentoria de posicionamento, desenvolvimento de negócio vai seguir a mesma linha que eu sigo. Por quê? Entendi. Porque o meu negócio reflete quem eu sou. Uhum. Nem todo mundo que tem uma padaria vai ter uma padaria igual. Sim. Nem todo mundo que trabalha com saúde ocupacional vai trabalhar do jeito que você trabalha. E esse é o grande diferencial, porque as pessoas são diferentes, né? Então, Exatamente. algumas pessoas vão se identificar com o seu jeito de trabalhar e outras não. Exatamente. E esse é um ponto, por exemplo, do que eu falo sobre posicionamento e autenticidade. Sim. Porque tem gente que acha que posicionamento é posicionamento no digital. Aí tá muito lá ligado a arquétipos, a um feed no Instagram, a você se posicionar para vender um high ticket, a você ter uma cara bonita. E cara bonita, eu não tô falando aqui do meu rosto, eu tô falando da roupa que eu uso, da imagem, da logo, da identidade visual da minha empresa.
eu tô falando da loja, como que a loja foi montada, da cor, da paleta de cores. Tem gente que acha que posicionamento é isso. Isso também é importante, mas não é É só óbvio isso. que isso é importante, porque primeiro as pessoas, elas te olham. É o que a gente fala de comunicação visual, né? Primeiro a roupa comunica, a sua postura comunica. E nós que somos voxers, a gente sabe como isso também comunica. Verdade. Mas não é só isso. E tem uma coisa que é muito importante na criação e no desenvolvimento desse mindset empreendedor. Que é essa coisa? Não adianta eu querer bancar uma coisa que eu não consigo sustentar. E aí a gente volta lá nos 80% de mentalidade. Não adianta nada eu querer vestir um blazer e passar um batom vermelho se esse não é o meu estilo. Escovar o cabelo, imagina eu, Carol, escovar o cabelo, passar um blazer e batom vermelho, se esse não é o meu estilo. O blazer e o batom vermelho, ok. Mas escovar o cabelo... Sua essência não é essa. Não. Sua essência de leonina. Já foi, entendeu? Já foi e nem era minha essência. Eu entendi que isso não era minha essência. Mas isso não significa que quem o faça tá errado. Entendi. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma... Eu sou, assim, essa imagem super leve. Leve, não leve. Leve, solta. Sim. Mas eu não abro o portão pro carteiro Não é tão fácil de acessar de assim. cara limpa, não. Aham. Mas, é porque eu não gosto da minha imagem. Eu acabei de te falar que eu amo o que eu vejo no espelho. Mas eu gosto de me maquiar. Eu gosto de usar acessório. Eu gosto de me produzir. Eu acho uma mulher produzida bonito. Eu levanto de manhã, eu passo perfume pra tomar café da manhã. Eu me arrumo pra mim. Sim. Não é pro carteiro. Mas se o carteiro chegar, o você tá carteiro preparada. chegar, eu tô pronta pra assinar, pra receber a encomenda. Entendeu? Faz parte da sua essência. Faz parte da minha essência. Sempre foi assim. Carol, a gente precisa finalizar, infelizmente, porque... Eu ficaria aqui horas, né? Eu ficaria horas também. Eu preciso muito te ouvir mais vezes, porque tá sendo incrível. Nossa conversa tá me dando vários insights aqui. Vamos constelar. Vamos. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para uma mulher, né, que tá nos ouvindo, que tá precisando desse start, que precisa recomeçar. Por favor. Olha... Não desista. Não desista jamais. Não deixe de se olhar. Não deixe, principalmente, de ser quem você é. Coloque a máscara primeiro em você. Antes de cuidar dos outros, cuide primeiro de você. Cuide da sua essência. Entenda quem você é, do que você gosta. Tenha um momento para você. Às vezes pode parecer difícil. Quando a gente fala de mães, de crianças pequenas, a vida tão atribulada, tão corrida. Mas aprenda a tirar meia hora. Coloca na agenda. Eu fiz isso, coloquei na minha agenda. Coloca na agenda. Se a sua rotina começa às 6 horas da manhã, levanta 15 minutos mais cedo. Coloca na sua agenda 15 minutos para você ter um momento com você. Fazendo alguma coisa que você gosta. Ler um livro, tomar um café, que seja ali, sentada no sofá, fazendo algo para você, escrevendo. Escrever, gente, é terapêutico. E é um autocuidado, né? Você fazer o que você gosta, sem estar o tempo todo servindo o outro, é um autocuidado. Mas não se esqueça que fazer isso é se servir. A nossa vida precisa estar a serviço de nós também. E não se esqueçam que o nosso trabalho,
ele tá a serviço, não só do nosso cliente, mas ele tá a serviço da nossa vida. E a gente só consegue servir o nosso cliente quando a gente consegue entender que, primeiro, o nosso trabalho serve a nós mesmos e a nossa família. E aí, o nosso servir para o nosso cliente chega nesse propósito que as pessoas buscam e às vezes não conseguem achar. E a gente não só serve a nós, a nossa família e os nossos clientes, mas a gente serve para muito além disso. A gente serve a sociedade, a gente serve a vida. Quer coisa mais grandiosa do que isso? Seu trabalho, que você acha que você está servindo um cliente, na verdade você está servindo a vida. É grandioso demais. Realmente. Então, olhem para isso. Olhem Uma para última dentro. pergunta que eu quero fazer, porque você fala de uma forma muito apaixonada pelo que você faz. Fala. Você é uma pessoa realizada no seu trabalho hoje? Sou. Que bom. Eu transbordo. Realmente. Eu me A gente emociono percebe isso. quando eu falo do meu trabalho, quando eu atendo um cliente, quando eu faço uma constelação. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, né, que, como que é? Você não pode se emocionar, né, na constelação. Eu falo, claro que eu posso. E me emocionar numa constelação não é me envolver. Mas é estar presente ali. É estar presente. Eu consigo separar totalmente. Mas o meu servir me emociona. O meu transbordar na vida do outro me emociona. É isso que me emociona. Você é maravilhosa, viu, Carol? Você tem uma luz, Muito uma energia obrigada. incrível. Que muitas pessoas possam ter contato com você e serem impulsionadas aí pelo seu trabalho. Qual é a sua rede social? Onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, meu Instagram, FaleirosCarol, @FaleirosCarol. E tem também o Instagram da comunidade, @Prontas e Ponto. Já estou lá. Lá falaremos o tempo todo do jeito feminino de empreender, sobre constelação, sobre mindset empreendedor, sobre desenvolvimento de negócio, posicionamento com autenticidade. Tudo isso que a gente falou aqui, eu tô sempre falando lá. Espero que muitas pessoas vejam esse episódio, gostem e que venham pro meu perfil para acompanhar mais. Esse ano tem muita coisa, muito projeto novo. Eu falei que esse 2025 eu tive assim um pouco reclusa, para que 2026 eu viesse com tudo. Então, estar hoje nesse primeiro episódio aqui não é só uma honra, mas também foi um presente, porque eu tô reabrindo, renovando um ciclo de novas possibilidades também nos meus projetos. Obrigada por ter iniciado esse ano com a gente. Fico muito feliz, né, de você estar aqui. E que muito sucesso para nós. Com certeza vamos ter vários outros bate-papos, porque eu amei sua energia. Eu acho que a gente tem muito... Eu tenho muito a aprender com você, eu tenho certeza. Pode me chamar que eu venho. E para você que esteve aqui até agora, curte, comenta, compartilhe, manda para mulheres que precisam assistir esse episódio. E até já!